Thiago, e se Mad Max tivesse demônios e Goku? Ia lotar o cinema, meu parceiro. Hoje a gente vai falar de uma das obras que às vezes não é tão lembrada do mestre Akira Toriyama, né? Nós vamos falar sobre Sandland. Oi, gente, eu sou o Henri Barros, cineasta e publicitário e uma pessoa hidratada. Eu sou o Thiago Costa, sou professor livreiro e estamos aqui para falar sobre desertos, quenturas em Belém do Pará. Pô, a gente está no local perfeito. E, gente, sejam bem-vindos a mais um episódio do Plano Sequencial, onde a gente faz conversas sobre quadrinhos e adaptações ou filmes que conversam com essas obras. Antes de começar, eu quero falar que tá sendo um período muito bom pra quem gosta de histórias com areia, Sim. né? Porque assim... Anakin Skywalker ia detestar essa época, pô. I don't like sand. Não, a gente teve o relançamento de Ameaça Fantasma no cinema, Sim. a gente teve Furiosa, Muita areia. Duna... Areia. E hoje a gente vai falar de mais um que um anime, né, que acabou de estrear. A gente vai falar do mangá que baseou esse anime, que é Sandland, que também traz muita areia. Sandland foi uma obra que foi lançada exatamente em 2000 pelo próprio Akira Toriyama e é uma história bem curtinha, ela tem 14, ela foi veiculada em 14 volumes, né, 14 capítulos que lançou em um volume único aqui no Brasil 2 vezes. Primeira pela Conrad e depois essa aqui pela Panini, patrocina a gente. Ela traz essa história sobre um futuro onde a água se tornou uma coisa muito escassa, coisa que... exatamente. Onde a água virou um item extremamente de luxo depois de diversas guerras, inclusive a Terceira Guerra Mundial é citada na história. Nesse mundo, os demônios convivem ao mesmo tempo, no mesmo plano que os humanos, e todos precisam de água. Um ex-militar vai até uma vila de demônios pedir ajuda do príncipe demônio Beelzebub para ir para um lago que ele diz que é um lago lendário que pode trazer água de volta pro povo, Isso, né? exatamente. Eu acho curioso nesse sentido da própria história, porque ela utiliza de um elemento fantástico, porque sim, são demônios inseridos naquela situação que também estão sofrendo com a falta de água. Exatamente. Sabe? Então tem um governo ditatorial no universo que eles são responsáveis pela água que sobrou no mundo. Pelo menos é o que a gente sabe a priori, né? A água que é distribuída e tudo mais. Tudo lá com aquele imperador. Tudo com aquele imperador, com aquele ditador lá. Tanto que o grupo do Beelzebub assalta alguns comboios que estão levando essa água, mas eles pegam só um pouquinho, que é só pra ele, né? E geralmente distribuem o que falta, assim, quando tem alguém precisando, eles vão lá e colocam. E essa turma, eu acho bacana a gente comentar sobre como há uma inversão de valores das figuras. Porque uma figura que, enfim, um demônio, né? Um capeta, que seria vinculado a uma ideia maniqueísta, né? De bem versus mal. São justamente os seres que estão ajudando a maioria dos seres humanos. Tanto que o militar vai pedir ajuda para uns demônios, não para um grupo de humanos. E logo uma das primeiras cenas são os demônios liderados pelo Beelzebub. E assim, só um parênteses, a gente fala de demônio porque é uma tradução mais próxima que a gente tem do Ocidente, né? Que lá eles dizem que são yokais, esses seres demoníacos. Então a gente tem um que parece o mais tradicional, que a gente conhece como demônio, né? Que é o próprio Beelzebub, mas a gente também tem um duende, a gente tem um centauro. Tem algumas coisas que o Akira coloca no Sandland que é justamente brincar com estereótipos. E um dos estereótipos para lutar contra forças malignas é a água benta. Então o grupo ditatorial ali, os soldados, a polícia ali que existe nesse mundo, utiliza de água benta para atacar os demônios, né? E tem uma das cenas que é logo no início, onde um deles joga a água benta num dos demônios, que é uma forma tipo de uma topeira, lá, um furão. E não funciona, eles ficam meio em choque, aí ele fala... É óbvio que a água benta não funciona em mim. Eu sou um demônio japonês. Então isso é muito bacana, cara. É muito maneiro. Inclusive, olha, eu acho muito legal de trazer esse negócio da água benta, porque tem esse ponto do tipo... É um item que é raro, que é a água, mas olha o quanto ela é banalizada dentro das forças militares, sabe? Mostra, ele tem excesso, ele tá usando pra brincar, entre aspas, pra perpetuar uma ideia, muito mais do que ajudar um povo, ele tá perpetuando esse estereótipo do tipo, olha, a água vai matar os demônios, né? Passagens divertidíssimas nesse mangá, assim, de tu rir mesmo, sabe? De tu rachar o bico de rir, porque eu acho que ele sabe brincar muito bem com o punch da piada. Tá? Concordo. Principalmente no mangá, onde tem uma situação que vai beirando o absurdo, vem uma punchline assim que tu
estala e tu começa a rir. Sim. E ao mesmo tempo, logo no início, logo depois que eles assaltam esse comboio d'água, o demônio dá água pra uma criança. Que inclusive esse é o gatilho pro general depois falar, eu vi que um demônio ajudou uma criança, por isso que vai pedir ajuda. Acho bem legal. E é bacana que eles ficam tentando se convencer dos próprios estereótipos que são jogados em cima dele. Não, nós somos demônios, nós não ajudamos os outros. Ele fala assim, eu sou mau, eu não escovei os dentes. Tipo, é uma coisa meio cartunesca nesse sentido. E que ironiza a própria moralidade dos personagens. Concordo. Dizem isso, né? Que os humanos costumam colocar a culpa das coisas nos demônios e os demônios deixam claro que eles não matam, né? Sim. Eles falam durante a história, não, uma coisa que a gente não faz é matar. A gente prega peça, a gente desorganiza as coisas. Sim. Mas a gente não mata. Vocês culpam os demônios pela Terceira Guerra, mas foram vocês que causaram, né? Ele fala claramente isso, eu acho bem profundo. Eu acho que passa por várias questões, porque os demônios, eles, apesar de estarem inseridos ali, a gente não sabe necessariamente a origem de como foi o estopim para eles estarem naquele mundo. Sim. Só que a gente vê pincelado, porque é uma história curta, né? É só um volume de um mangá. Sim. Né? Então, às vezes passa por muitas coisas descritas em alguns quadros, né? Algumas cenas, que vão dando uma ideia do que aconteceu naquele mundo, como o próprio genocídio que teve de uma raça. Verdade. Né? Que os humanos jogaram uma bomba lá neles e é espalhado pro mundo que essa raça estava construindo algo que iria dizimar os seres humanos. Então teve uma propaganda em cima disso para que os humanos acreditassem que esse grupo deveria ser exterminado pelo bem do bem comum, sabe? E traz um parêntese que, enfim, no início dos anos 2000 a gente teve toda a questão da guerra do Iraque, toda essa história que os americanos diziam que lá estão construindo armas, por isso que a gente precisa atacar. E é uma coisa parecida que nunca foi provado, né? Nunca foi provado até hoje. E nessa história, inclusive, dá-se a entender que na verdade eles estavam fazendo uma busca científica para buscar água, esse povo, mas aí o imperador viu, não, água para todo mundo não dá. Então mete-lhe que eles estão fazendo na verdade uma bomba. Aí tipo, a gente tem que reagir. Cara, a gente fala, inclusive só um parêntese sobre o Toriyama como um todo, a gente fala muito de ação do Dragon Ball, mas o Toriyama sempre trouxe temas bem políticos, até no Dragon Ball, inclusive. Isso é na época do Dragon Ballzinho, né? Sim, e é muito bacana tu ver a inspiração que ele tá, eu acho, na arte. Eu tenho pra mim que o Sandler parece ser o ápice da concepção artística do Akira Toriyama, sabe? Toriyama, ele tem uma concepção de tecnologia dele que é muito própria, mas tu olha Dr. Slump, tu olha Pink, Dragon Ball, tudo. Tem uma pegada meio suja no metal que ele desenha que eu acho muito bacana. Então quando tu vê aquele tanque de guerra no deserto, as outras máquinas, o próprio carro do que eles começam a muito. A gente vê as válvulas, vê os fios soltos, as artes de metal encaixadas uma nas outras. Então parece ser um trabalho arquitetônico ali desenhado que faz com que tenha uma movimentação na própria arte, sabe? Sim. Eu acho que um ponto muito forte do Toriyama como um todo, né? É a construção de mundo dele. Eu acho que ele, como tu trouxe, são elementos visuais que tu já vai entendendo sem ele precisar narrar toda a história, sabe? A gente vai adentrando naquele mundo, eu acho muito rico. Como a gente falou, né, o mangá saiu no início dos anos 2000, óbvio, já existia Mad Max, que é uma obra lá da década de 70 e tal. Mas eu achei muito curioso como ele parece muito mais o Estrada da Fúria, que é um filme de 2015. Então, George Miller, cadê os royalties? George Miller, eu sei que você leu Sandland no escuro. Visivelmente assim, quando tu lê o Sandland, tu puxas algumas coisas. Verdade. Porque é um mundo que, enfim, a água, ela tá sendo estocada por alguém que se denomina o Salvador, e tem o controle do territorial sobre o local. Verdade. Então tem um grupo que tem esses grupos de transporte, esses comboios que levam água de um ponto pro outro, assim, ou coisa do tipo. Que tem nesse aí no filme Leite, se eu não me engano, não é? Isso. Era um Leite. E tem esse controle sobre o líquido da vida, né? O líquido que vai perpetuar a raça humana. E existe o contraponto do pária da sociedade, porque o Max, né? O Max maluco, né? Em tradução livre, é aquela pessoa que é perseguida, né? Pelas coisas que ele é, assim, tem uma certa selvageria em torno da existência dele, assim como tem dos demônios, dos Beelzebub, sabe? Então os dois meio que conseguem
superar os obstáculos que impedem eles de conviver com aqueles grupos para tentar alcançar um bem comum, que é, nesse caso de todos, conseguir encontrar um local para que eles consigam viver normalmente. Aí no Sandler é esse oásis, né, que teria água toda. No filme do Mad Max tem um oásis que foi destruído, né, que era o lá da infância da Furiosa, mas que eles retornam porque ele já tem um oásis de certo modo, que é onde o Immortan Joe comanda. Ele comandou. Ele comanda o grupo lá, que é uma fonte, né, com bastante água. Inclusive, um ponto muito legal, agora com spoiler, tá, gente? Porque agora eu vou falar do final, que foi uma coisa que eu achei bem bacana quando chega. Esse lago, aí até puxando com o Mad Max, esse lago lendário que ele fala, porque assim, o idoso, né, o militar, o ex-militar, ele fala, não, a gente precisa alcançar porque eu vi uma espécie de pássaro que precisa de água e ele vai buscar no sul os peixes lá. Então é nessa fé que ele fala, não, a gente precisa se unir para chegar lá. E quando ele chega, não é só um lago, é uma represa que pode, cara, dar água para todo mundo. Então, tipo, tem todo... Cara, ao mesmo tempo que, beleza, a gente tem esse questionamento muito pesado político, a gente tem essa questão de, olha, a humanidade se mata, mas eu acho bonito como o Sandler traz esse ponto de esperança também. Porque ele fala sobre essa união, sabe? Como a revolução vai se formar a partir desse momento que a gente deixar algumas diferenças de lado por busca de um grande bem. Que é justamente os demônios e esse humano especificamente, que ele fala, não, tem pessoas precisando de água, saca? Eu acho esse ponto bem interessante. Até é utilizado como propaganda pelo... A mídia, ela é um recurso militar deles, né? Tanto que quando é pra perseguir eles, falam, digo, o humano está sendo acompanhado por demônios e estão numa incursão para roubar a água que a gente tanto preza. Então, vai espalhando cartazes de procurado deles, e sabe? E é muito coisa como a comunicação, né? O rádio e a TV, eles alcançam muita gente. Mesmo no mundo pós-apocalipse, alcançam uma galera, sabe? Bom, e agora em março saiu uma adaptação de anime, né, do Sandler, onde eles utilizaram uma estética meio fundindo 2D e 3D. Ficou um visual bem interessante, por sinal. Eu acho que, apesar de dar um estranhamento no certo começo, porque às vezes a animação 3D ela é meio truncada em movimento. Mas eu acho que ficou bacana porque eles conseguem misturar com 2D e fica uma coisa que fica muito mais próxima do Homem-Aranha no Aranhaverso do que algo estranho, sabe? E um ponto muito interessante dela é porque ela só adapta o mangá até o episódio 8 e depois eles criaram um arco novo. Que eu não assisti, mas eu não cheguei nele, eu só li que isso acontece. E ao mesmo tempo eu gosto como ele muda a ordem de algumas coisas no primeiro episódio. Por exemplo, a gente começa acompanhando o ponto de vista desse militar. A primeira cena é a mesma do mangá. Eles roubam um comboio, mas aí é uma cena noturna, então aparece só os olhos dos yokai, isso é bem legal. Depois mostra o ponto de vista do militar. E quando ele chega lá, a criança fala pra ele, chega com uma garrafinha d'água, e a criança fala, foi um demônio que me deu. E aí a gente vê esse ponto de vista, ele indo lá buscar ajuda. Eu acho legal essa inversão, porque, cara, é aquela coisa que a gente sempre fala, se for pra ser igualzinho, não precisa fazer. Então, tipo, ele vai, traz esse ponto de vista, e quando o Beelzebub já entra na história, já tem uma mística atrás dele. Porque só aparece os olhinhos na sombra, depois é a criança falando dele, fica, nossa, mas é um demônio bondoso. Tem cara, uma preparação. Uma preparação pro Beelzebub, porque ele aparece logo no primeiro quadro, né? E aqui não, tu tem um preparo. Quando ele aparece de vez, cara, eu achei muito bacana, funcionou muito. Mas uma coisa que eu achei muito legal, Thiago, que é essa pegada do tipo... Eu acho que a mensagem que fica grande do Sandland, por mais que a gente fale que tenha muita esperança, ele mostra como, pra gente fazer uma revolução e como a gente tirar o status quo de uma ditadura, com o próprio quadrinho traz, ou de qualquer governo perigoso, ideias perigosas, a gente precisa, às vezes, se unir com esse lado sombrio, né? Que no caso são os demônios. Por mais que ele fale, não, eles são bons, né? Tipo... A gente precisa conhecer essa mistura. Nada é maniqueísta, sabe? Como tu falou. Eu acho isso muito legal na obra. Eu acho que ele traz um aprofundamento nesse sentido quando ele embarca mesmo no discurso revolucionário. Concordo. Com isso, mostra, pelo menos na obra, né? Mostra esse engajamento desse grupo para que eles consigam destituir esse governo ditatorial. Concordo. Então é uma construção em conjunto. É
É uma construção que o militar ele não conseguiria sozinho. Sim. Sabe? Nem os demônios conseguiriam sozinho. Verdade. Até porque eles precisariam de uma articulação, eles precisariam de um movimento coeso. Sim. Para que eles conseguissem isso. E por onde eles vão indo, eles vão fazendo com que células sejam... olhem pra eles e falam, pô, essa galera não é aquilo lá que estão falando na TV ou no rádio. Sim. Tem um certo jogo ali na moralidade até dos que estão do lado de lá. É, verdade. Então, mas nazista é pra tacar na porrada, viu? Nazista nem é É, gente. exatamente. Então, no geral, a gente recomenda muito Sandland. Eu acho que, como a gente falou, é um volume único, é fácil de conseguir, ainda tá circulando bastante. Sim, sim. E assistam o anime. Só pra fazer uma última citação, além do anime, eles lançaram um jogo, eu não joguei ainda. Eu também não então joguei, mas eu sei sei o que final. saiu também o jogo. Eles estão com esse projeto multimídia com Sandland. É muito legal a gente ver essas obras do Toriyama, além de Dragon Ball, recebendo essa atenção. E no geral, Thiago, onde as pessoas te encontram? Pode me encontrar lá no Instagram, @toroaleatório, onde eu falo sobre quadrinhos e é isso aí. E aqui é só procurar o Claquete de Papel, os links vão estar todos aqui na descrição. E é isso, obrigado por participar, Thiago, e até o próximo junto. vídeo. Tchau, Valeu, tchau, galera. gente. Até mais.